Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Na verdade, a escola bíblica dominical hoje foi excelente em tudo. Na palavra do Elias, que foi dada no começo, falando da grandeza de Cristo, dos dois louvores que foram cantados e depois da ministração da aula pelo Paulinho. Sinceramente, viu? Você que ficou em casa dormindo, perdeu. E nem vai ter para você assistir depois. Eu quase que eu fiquei em casa dormindo. Eu louvei tanto a Deus de não ter ficado dormindo em casa. Falei, meu Deus, que coisa gloriosa. Isso anima a gente, irmãos. Sabe, é muito bom, sabe, ver Deus sendo exaltado, sendo glorificado, a palavra dele sendo pregada. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer. Eu quero que você abra a Bíblia. O pastor Itamar vai pregar domingo que vem sobre Filipenses, mas eu vou pregar sobre Filipenses hoje. Mas não vou pegar o capítulo não, vou adiantar ele. Capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Diz assim, aqui Paulo dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nós que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo, tivesse razões para confiar na carne, para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas. As considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Até aqui somente. Não vou orar porque o Natan já orou. E se Deus não ouvir a oração do Natan, não vai ouvir a minha nunca. Né? Então, vamos entrar na ministração da palavra. Bem, Paulo aqui, só para você ter uma ideia, ele estava preso em Roma. Ele escreveu a carta aos Filipenses por volta do ano 61, depois de Cristo. Filipos, só para você entender, foi a cidade para onde Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram na segunda viagem missionária. Foi em Filipos que eles pregaram para Lídia, uma mulher vendedora de tecido de púrpura. E o Senhor abriu o coração de Lídia, e Deus alcançou Lídia e toda a sua casa. Foi em Filipos que Paulo, depois de uma semana ouvindo uma mulher, adivinha, expulsou o demônio daquela mulher, e os homens que aproveitavam a adivinhação dela para obter lucro, fizeram com que o povo incitasse e batesse em Paulo e Silas, e eles foram presos na cadeia. Foi em Filipos que na cadeia, Paulo e Silas
perto da meia-noite, cantavam hinos de adoração ao Senhor e pregavam a palavra na cadeia. E o carcereiro, quando Deus enviou um grande terremoto, o carcereiro quis se matar e Paulo diz: não faça mal algum, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Só para você ter uma ideia. E aí, nós conhecemos a história, o carcereiro vem até Paulo e diz: o que devo eu fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E Deus alcançou a vida do carcereiro e de sua família. E então, olha só, depois que Paulo parte, depois que Paulo vai embora, esses irmãos, eles começam a se reunir na casa de Lídia, eles começam a adorar a Deus na casa de Lídia. Eles nunca perderam contato com o apóstolo Paulo, eles enviaram donativos para Paulo, ajudaram Paulo no seu ministério, eles estavam sempre em contato com Paulo. Paulo, para você ter uma ideia, ele volta e visita a igreja de Filipos depois 2 vezes, esse é o contexto. E no texto que nós lemos, Paulo aqui, ele continua dando as instruções dele aos irmãos de Filipos. Você pode ver que começa assim: finalmente. Então ele está encerrando todas as instruções que ele tinha dado até ali no capítulo 3. E Paulo, ele dá muitos conselhos para aqueles irmãos. E eu creio que os conselhos de Paulo servem para nós ainda hoje, aqui em Umuarama. Serve para qualquer cristão. E é sobre esses conselhos que eu quero ministrar nessa noite. Conselhos de Paulo para os irmãos de Filipenses. Conselhos de Paulo para nós. Primeiro conselho. Olha só o que Paulo diz aqui. Paulo, eu vou trazer para nós, vou contextualizar. Paulo nos aconselha a se alegrar no Senhor. Paulo diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo aqui, ele fala de uma alegria indescritível. Paulo fala de uma alegria que triunfa, mesmo em meio às tribulações, às tempestades dessa vida. Porque muitas vezes, meu irmão, nós vamos passar momentos difíceis, de muita tristeza, eu digo ainda, mas essa alegria é uma alegria que vem em meio à tristeza. Paulo, mas tem condições disso? Tem como se alegrar estando triste? Tem. A prova é o que Paulo diz em 2 Coríntios 6,10. Ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres. Essa alegria, ela sobressai mesmo nos momentos de dor, de aflição, de sofrimento. Eu lembrei, quando preparava essa mensagem, daquele pastor iraniano com a corda no pescoço, que apareceu na internet um tempo atrás. Aquela imagem nunca vai sair da minha mente. Por quê, Paulo? Porque momentos antes dele morrer, com a corda no pescoço, alguém teve a audácia de tirar uma foto dele, e no momento da foto, ele abre um sorriso gostoso. Cara, como pode se alegrar com a corda no pescoço? É dessa alegria que Paulo fala para nós, sabe? Uma alegria que não vem desse mundo, uma alegria que vem do céu, vem de um Deus bendito, de um Deus santo, de um Deus que nos carrega no colo muitas vezes. Como pode? Só no Senhor. Eu lembrei daquele rapaz, do nome dele é meio difícil, é Nick Vujicic. O rapaz que nasceu sem os braços e sem as pernas. Existem muitas mensagens dele na internet. É só você colocar lá, sem braços e sem pernas, vai aparecer ele. Um rapaz que, por ter nascido deficiente,
Aos 8 anos de idade, pensou em suicídio. E numa banheira ele quase se matou. Um rapaz que aos 17 anos foi alcançado pelo Senhor. Olha só, Deus foi até ele e o alcançou mesmo daquele jeito. E a alegria do céu invadiu o coração daquele homem, daquele jovem de 17 anos. E ele começou então a gastar-se pelo Senhor, a viver pelo Senhor. Ele começou a testemunhar do poder do Evangelho. Ele começou a dar palestras nas escolas, dizendo que a vida cristã é sim uma vida de alegria, mesmo que não tenha braços e pernas. Ele roda o mundo, dando palestras sobre deficiência, sobre motivação na questão da deficiência, sobre esperança e sobre o verdadeiro sentido da vida. Deus usa ele muito. Mesmo sem os braços e a perna, ele nada, ele surfa, ele prega. Para você ter ideia, tem muitos lugares que você vai ver, ele está em cima do púlpito. Sem perna, ele está em cima do púlpito, pregando a palavra. Aos 21 anos de idade, se formou e depois casou-se. Incrível isso! Casou-se e tem 4 filhos hoje, todos perfeitos. Alegria do Senhor. Se você olhar os vídeos dele, você vai ver o tanto que aquele homem tem alegria de Deus na vida dele, porque só a alegria faz de alguém como ele poder pregar o Evangelho e dizer que é feliz, mesmo vivendo uma situação daquela. Essa alegria, sabe, é uma alegria que é resultado do gozo na alma, sabe, pelo perdão de Deus, por causa da presença de Deus nas nossas vidas, da presença do Salvador, da consciência de que nada nesse mundo pode nos separar daquele que nos amou, sabe? E isso causa alegria num cristão verdadeiro. Esses irmãos que eu disse encontraram alegria no Senhor. Em que você tem buscado alegria? É a pergunta que eu faço nessa noite. Aí você pode argumentar dizendo: Paulo, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo num momento de crise no Brasil. Não, então para aí, compara isso com a vida desses 2 irmãos, desse pastor iraniano e desse rapaz que nasceu sem braços, sem pernas. Compara isso com a vida do apóstolo Paulo, que estava preso na cadeia em Filipe, em Roma, melhor dizendo. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Como um homem na cadeia pode falar sobre alegria? Irmãos, olha, Paulo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. É no Senhor. Essa alegria não depende das circunstâncias, não depende da situação. E aí eu sempre lembro de Abacuque. Abacuque estava vivendo um momento difícil, um momento mau, tudo dando errado. E quando você vai em Abacuque 3, versículo 17 e 18, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, diz Abacuque. Ainda que, aqui nós podemos abrir um parênteses e você colocar o que você quiser.
Ainda que a minha vida não aconteça o que eu quero, ainda que aquele negócio que eu quero fazer não aconteça, ainda que, nossa, aí tem muitas coisas para colocar aqui, ainda que eu perca o emprego, ainda que um ente familiar morra, ainda que a doença chegue até a minha vida, eu lembrei de uma música que diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, pois comigo estarás. E viver contigo é muito mais do que errar, é melhor do que errar. Ainda que tem que existir um todavia, nós não temos que ficar no ainda que, nós temos que dizer, ainda que isso que eu quero não aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque não depende das circunstâncias. Essa alegria que vem de Deus não depende de um emprego bom, não depende de nada, na verdade. Paulo, ele não tinha casa, Paulo não tinha carro, Paulo não estava abrindo o guarda-roupa reclamando de um sapato que não tinha para calçar, Paulo não estava reclamando de uma roupa para vestir, Paulo estava dentro da cadeia, sem bens, mas tendo o maior bem, que é Cristo. Você tem alegria. Nós cantamos um hino aqui, me fez lembrar de um fato. O hino que cantou por último. Então minha alma canta a ti, Senhor. Eu lembro de um frio de julho, já contei isso. Mas Paulo aqui nesse texto, ele diz assim, eu não me canso de contar, de escrever as mesmas coisas. Então quando Deus traz à tona de novo certas coisas, é bom dizer de novo. Eu lembro que eu estava trabalhando, eram as 3 horas da manhã, estava junto com o meu sócio, e estava um frio de julho intenso, muito frio. E aí eu fui levar ele lá no Sanremo, e eu lembro que como eu estava de carro, eu fui só de camiseta, no carro estava de boa. Aí eu fui, só que eu não esperava, que na volta, a hora que eu estava perto do cemitério, acabou o combustível do carro. Rapaz, eu confesso para você, aí você vê que Jesus habita a tua vida. Aí você vê a grandeza desse Deus nos detalhes. Porque, irmãos, se fosse outrora, eu teria saído xingando do carro, eu tinha dado uns 5 bicudões na porta do carro, eu tinha amassado o carro, só ela não tivesse dado umas mordidas no carro, de nervoso. Mas o que, sabe, me deixou assim, embasbacado e me deixa até hoje, porque isso acontece ainda hoje, é que eu desci do carro com uma calma, com uma paz, fui atrás, peguei o galão de combustível, quase 4 horas da manhã, um frio cortante, irmãos, e eu não reclamei, eu saí cantando essa música aqui que nós cantamos. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Alegria, mesmo nos momentos de dificuldade, essa alegria, ela não acaba com você. Essa alegria, ela não se aparta de você, ela está contigo onde você estiver. A minha pergunta é, você tem essa alegria? Tem? Nós vivemos dias, é lamentável isso que eu vou dizer aqui,
é algo que nos deixa triste, porque nós vivemos dias em que tem um bando de crentes amargos, que vive reclamando. Alegre-se, irmã, alegre-se, irmão, não reclame. Se você realmente foi alcançado por esse Deus bendito, não há motivos para viver amargo. Busque a alegria no Senhor. Não busque a alegria nas coisas dessa vida. Alegria é fruto do Espírito. Sim, e vem de um relacionamento com Deus. Vem de um relacionamento íntimo com esse Deus. Onde você tem buscado alegria? Essa alegria não vem de um momento de prazer. Essa alegria não vem das drogas, não vem do álcool, não vem das pessoas, não vem dos amigos, não vem do cônjuge, não vem dos filhos, não vem da religião, não vem do pastor, ela vem do Senhor. É dele que vem essa alegria. Não busque satisfação real nesse mundo. É triste o que eu vou dizer, mas você nunca encontrará verdadeira realização, verdadeira satisfação fora de Jesus. Não adianta. Você vai correr de um lado para o outro e você vai precisar fazer muitas coisas por estar longe do Senhor e você nunca terá a paz, a alegria que vem dele. Aí você vê o irmãozinho, eu lembro na assembleia, um irmãozinho vinha com a bicicletinha, o Ademir lembra, outros irmãos aqui lembram, irmão Aparecido, ele vinha com a bicicletinha lá, encostava a bicicletinha dele no canto, você ia conversar com ele, sempre bem com a vida, sempre com palavra de esperança, sempre alegre. Aí você falava, como que um irmão desse ficava o dia inteiro cavando poço? Não tinha bens materiais, mas tinha uma alegria que muitos doutores dessa vida não têm. Tinha uma alegria que muitos intelectuais, filósofos, ricos dessa vida não possuem, porque buscam alegria nas coisas erradas. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Segundo o conselho de Paulo, para nós, Paulo nos aconselha para termos cuidado com os falsos mestres. Olha só, está no texto. Paulo diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo aqui, ele alerta os irmãos da igreja de Filipos para terem cuidado com os falsos mestres, pois eles semeavam discórdia no coração das pessoas e semeavam heresias. Esses maus obreiros, eles diziam várias coisas que não condizem com a palavra de Deus, na época com a lei de Israel, ou com o evangelho que estava sendo pregado. Alguns diziam que a salvação vinha para os judeus apenas. Muitos deles, desses falsos mestres, diziam que você precisava guardar a lei, que eles lá precisavam guardar a lei, e que muitos deles tinham que ser circuncidados para serem salvos. Eles acrescentavam as obras como meio da salvação.
Todos nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Acho que um versículo que diz muito aqui, a gente sempre toca nele, é Efésios 2, 8 e 9. Eu mesmo me recorro a esse versículo sempre, quando fala nesse quesito de obras. Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não vem das obras. Salvação é mérito de Cristo, é o que Ele fez que te salve, não o que nós fazemos. A salvação é pela graça de Deus, pela fé em Jesus, e não por rituais ou por obras. Hoje em dia, há muitos falsos mestres, enganando a muitos. É só você ligar a televisão, que é bem provável que você vai ver um deles pedindo dinheiro. Na internet, está cheio desses camaradas. Nas ruas, também. Nas igrejas, por aí, existem muitos falsos pastores, falsos mestres, enganando o povo, extorquindo o dinheiro. Eu nem vou dizer das ovelhas, muitas vezes está extorquindo dinheiro do próprio lobo, porque ovelha que é ovelha não tinha que ficar ouvindo esse camarada. Agora, a pergunta para mim e para você é: o que nós temos deixado entrar na nossa mente? O que você tem deixado entrar na sua mente? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Aqui é mais difícil, né? Que hoje ninguém gosta de ler, né? Se falar para um crente que a salvação era por ler um livro, ele vai morrer, não vai ser salvo. Ele não quer ler. O que você tem visto? Paulo alerta a ter cuidado. Cuidado com esses camaradas. Sabe? Aí você pode dizer assim, ó: ah, Paulo, mas eu quero conhecer os erros. Olha, tudo bem, mas eu dou um conselho para você. Eu aconselho você a conhecer a verdade. Busque conhecer a verdade. Por quê? Porque conhecendo a verdade, facilmente você identificará o erro. Por quê? Porque você conhece a verdade. Tem uma história de um jovem, eu disse isso aqui já na escola dominical. A história de um jovem que foi trabalhar numa empresa de câmbio. E aí, quando ele chegou no serviço, ávido para já começar a trabalhar, o dono da empresa colocou a nota de $100 na mão dele e disse: senta ali e vai reconhecendo essa nota aí, vai mexendo com ela, fica aí com ela. Aí aquele jovem ficou a manhã inteira ali, foi almoçar, voltou, e o patrão dele falou assim: volta lá no banquinho lá e senta lá. E ele ficou uma semana, olha só, uma semana olhando a nota de $100. Aí ele chegou no patrão e disse assim: mas eu estou cansado já de ficar olhando essa nota aqui, uma semana já olhando essa nota. Aí o patrão dele foi lá e pegou um monte de notas, colocou ele numa mesa e jogou aquelas notas e disse para ele: eu quero só as verdadeiras aí do meio. Eu quero que você separe as falsas. Coloque as falsas num canto. Rapidamente, ele começou a colocar a mão nas notas. Essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Por quê? Ele conhecia a fundo uma nota de $100 verdadeira. Então, meu irmão, o conselho é: conheça a palavra, conheça a Bíblia Sagrada, sabe, para não errar. Os saduceus chegaram em Jesus e falaram: quando a gente morrer e um homem tiver 7 mulheres, de qual ele vai ser marido no céu? E Jesus fala assim: olha, no céu não vai ter nem casamento.
Sabe, se vocês, aí tem um versículo famoso, Mateus 22, 29, onde Jesus diz assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, quando nós conhecemos a verdade, quando o engano chega, facilmente você já detecta. Sabe, você não precisa ir lá estudar o erro. Estude a verdade, para que o erro não alcance o teu coração. E pare de ouvir esses falsos mestres. Pare de ouvir esses falsos profetas. Sabe, se tem alguém aqui que ainda vai atrás da irmã Doquinha, né? Lembrei do Juliano, né? Da irmã Doquinha lá. Para com isso. Sabe, não precisa ir atrás de ninguém, não. Você tem uma Bíblia. Se prostre ante ela, ore a Deus, o autor está perto, e pede discernimento para ele, estude. Venha na escola dominical aprender. Nós precisamos conhecer a verdade, a tal ponto de reconhecer o erro facilmente. Olha, eu digo para você que nesse processo vai ter algo ruim. Mas como assim, Paulo, ruim? Sim. Eu fico pensando num camarada igual Augusto Nicodemos, quando ele está aí ouvindo alguém aqui pregar. Eu acho que ele fica desconfortável muitas vezes, porque conhece a fundo as Escrituras. E muitas vezes a gente acaba falando alguma coisa que não está tão em cima, e ele conhece profundamente. Então há um desconforto. Você quer ver um dia que eu estava na igreja, o camarada, um falso mestre lá pregando, e o camarada falando só de vitória, de bênção, uma mensagem triunfalista. Rapaz, a igreja, o povo pulando, dando até voltinha e tal, e eu lá no banco triste, cara. Falei, meu Deus do céu, o cara está pregando aí, está tudo fora. E esse povo está se alegrando. Eu fiquei triste com os irmãos naquele dia. O povo não conhece a Bíblia. Sabe, um cara desse aqui, sabe o que o povo tinha que fazer? Eu falei para o pastor que estava do meu lado, e na hora que o cara estava pregando, eu disse assim, sabe o que nós deveríamos fazer nessa hora aqui? Nós tínhamos que sair, todo mundo levantar e sair da igreja, e deixar o camarada triste lá no púlpito sozinho. Sim, agora o povo se exalta, sabe, porque vai mexer no ego das pessoas, vai falar que as pessoas querem. Rapaz, quem quer ouvir, igual eu disse aqui, que ainda que perca o emprego? Ô Paulo, não fala isso não, cara, está tão difícil. Mas não pode acontecer. Agora, falar assim, ei meu irmão, você aí, Deus vai usar alguém para te chamar, você vai ganhar 10 vezes mais. Aqui não quer ouvir isso. Mas é a verdade. Jesus disse, João 8:32, nós muitas vezes usamos esse versículo, eu nunca mais usei, mas eu usava como mensagem evangelística. Mas Jesus disse isso aqui para os judeus que criam nele, eram para os irmãos que Jesus estava dizendo, para quem estava seguindo ele. Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36, Jesus diz, e pois se o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus, na oração sacerdotal, ele está orando ao Pai, no versículo 17, João 17:17, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos conhecer as Escrituras. O Paul Washer, pastor americano da Igreja Batista do Sul, teve aqui no Brasil, na Conferência Fiel da Consciência Cristã, lá na Paraíba. Tem uma frase desse pastor Paul Washer para os brasileiros. Olha o conselho dele para nós, brasileiros. Olha o que ele disse aqui. Ele disse assim, os pregadores modernos têm dito que se você for próspero, tiver casas, carros, então você revela Cristo.
Mas um verdadeiro servo revela Cristo por suas dores, sofrimentos e marcas, assim como Cristo as tinha. Se você lesse a Bíblia, se livraria da maioria dos hereges do Brasil. Ele disse isso, imagina, Deus usar um pastor americano para vir falar isso para nós. Cuidado, não dê ouvidos aos falsos mestres. Essa semana, só abrindo um parênteses aqui, o Newton me mandou um vídeo do pastor Marcos Granconato, isso, Marcos Granconato, da Igreja Batista da Redenção. E o pastor está dizendo assim, quer ver como que é fácil identificar uma seita? Veja se a Bíblia é a autoridade máxima na igreja. Se a Bíblia for a única regra de fé e prática, e se realmente eles pregam o Evangelho, amém. Agora, se for a Bíblia mais alguma coisa, é seita. Aí ele entra falando das seitas, né? Apesar que tem muita gente que só usa a Bíblia e ainda também é seita, é cheio de heresia. Terceiro conselho de Paulo, e aqui o último. Paulo nos aconselha a não confiar em nós mesmos. Olha só o que Paulo diz. Pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Alguns dos judeus podiam acusar Paulo, dizendo que ele era um cristão e que ele não sabia o que estava dizendo contra o judaísmo. Paulo, então, ele refuta isso, é bem claro, dizendo que ele era um judeu autêntico, mais do que muitos judeus que estavam ali acusando ele. Paulo diz, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, confiar na carne, ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele diz, circuncidado no 8º dia de vida. Por que isso? Porque um ismaelita era circuncidado não no 8º dia, era circuncidado depois. Um prosélito era circuncidado depois de adulto, muitas vezes. Mas um judeu legítimo, autêntico, que nasceu em Israel, era um menininho que era circuncidado ao 8º dia. Então ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, meu camarada. Aí ele diz assim, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um judeu legítimo, nascido judeu, pertencente à mais alta classe de Israel. Ele conhecia muito bem o judaísmo, porque nele viveu durante quase toda a sua vida. Paulo foi instruído na religião judaica. Ele tomou aulas com um dos maiores rabinos da atualidade, chamado Gamaliel. Paulo tinha sido fiel, observador da lei. Ele era um religioso fervoroso e fiel, a ponto de perseguir quem não concordava com a sua religião. Olha só, tudo isso causava orgulho em Paulo. Ele era orgulhoso, até que Cristo o encontrou na estrada de Damasco. Então, Paulo humildemente reconheceu que tudo aquilo havia sido engano e que Cristo de fato era a verdade, que ele nunca quis ver. Paulo cai de sua posição de honra e se rende ao Cristo que tanto perseguiu. Paulo, com isso, ele demonstra aos judeus que sabia do que falava e que tinha direito de falar a verdade. Paulo não condenava o judaísmo como alguém que não sabia o que estava dizendo. Não, Paulo sabia muito bem
Paulo tinha vivido de maneira profunda na religião de seus pais. Paulo conhecia a fundo a religião judaica. E Paulo, então, tinha muita autoridade para dizer o que dizia. Paulo viveu o judaísmo na sua máxima expressão. Paulo, olha só, ele chegou a dizer que ele, quanto ao zelo, foi perseguidor da igreja, de tão zeloso que ele era. Ele sabia que o único rumo a Deus, depois de ter sido alcançado por Cristo, ele sabia que o único caminho rumo a Deus era abandonar de vez para sempre a religião, para seguir o Deus da sua salvação. Paulo sabia que não podia mais confiar em sua religião, não podia mais confiar em si mesmo. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço, ele fala assim, e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, de Jeremias. Muitos, você vai encontrar isso muito. Muitos dizem assim: siga o teu coração. Deus diz: enganoso é o teu coração. A quem nós temos escutado? As pessoas que dizem siga o teu coração, ou a Deus que diz que o nosso coração é enganoso? Provérbios 28, 26, melhor dizendo, diz assim: o que confia no próprio coração é insensato, mas o que anda de maneira sábia escapará. Olha só, o Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não dependa, não confie no seu próprio entendimento. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Fé é isso, confiança, obediência. Como nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar em sua soberania. Sabe, não devemos depender da nossa religião. Não devemos olhar para nós mesmos. Pelo contrário, a Bíblia vai mandar dizer para que nós morramos para nós mesmos, a cada dia. Deus, Ele sabe o que faz. Deus está trabalhando, sabe, está nos moldando. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 28 em diante, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí ele continua dizendo: porque Deus de antemão, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Paulo, é lindo o texto de Romanos, vai até o final, até o versículo 37, leia lá depois. Tem uma música do Renato Russo que eu particularmente gosto, só não gosto de um detalhe da música, porque a música fala de sofrimento. Muita gente não conhece, porque o Renato Russo era um poeta. Quando ele diz lá que é claro que o sol vai aparecer, ele está falando de tristeza, de dor, de sofrimento, e que o sol traria alegria. E ele fala assim: eu já vi gente, sabe, endoidecer, sabe, se enlouquecer por causa do sofrimento. E ele diz: espera, que o sol já vem, você vai sair do sofrimento. Aí tudo bem, mas quando ele chega, ele fala assim, ó, se você tiver em quem confiar, Renato Russo na música ele diz assim: confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança, está fora. Aí é complicado, porque Paulo nos aconselha a não confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar em Deus. Até quando eu vou cantar essa música aqui, se eu tiver que pegar ela e cantar,
eu coloco, confie em Deus, não confie em si mesmo. É para confiar em Deus, não é em si mesmo. Aí Paulo conclui, dizendo da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Olha só o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Conhecer a Cristo, aqui nesse texto, eu marquei aqui, vem do verbo grego ginosken, que significa um conhecimento pessoal, uma experiência pessoal. Paulo aqui, ele não está falando de um conhecimento intelectual. Paulo não está falando de conhecer a Cristo teologicamente. Ele não está falando de conhecer a Cristo na teoria, quem foi Jesus, o que ele fez. Não é isso. Paulo está falando de conhecer a Deus ali, conhecer a Cristo, numa profundidade do ser. Cristo em nós, sabe? Experiências com Cristo, vivência com Ele. Não é conhecer. Esse conhecimento aqui é você andar, é você caminhar, é você ter as marcas de Cristo na sua vida. Conhecer a Cristo significa estarmos unidos a Ele, de tal maneira que a cada dia participemos mais de sua vida, de suas dores, de seu sofrimento, de suas alegrias, glorificando ao Deus que está nos céus, em nossas ações e reações. Conhecer a Cristo aqui é ter a plena convicção de que Ele está perto, de que Ele está conosco, de que Ele vive em nós. Conhecer a Cristo é participar da vida dEle, onde nós estivermos. Conhecer a Cristo é viver a vida dEle, fazendo o que Ele faria, pensando o que Ele pensaria, sentindo o que Ele sentiria, amando o que Ele amaria, como se Ele estivesse no nosso lugar. Conhecer a Cristo aqui é quando o irmão cai e você não pisa nele, você estende a mão. Conhecer a Cristo aqui é você entender que você é pecador, que você pode cair também, que você precisa da misericórdia dos outros, e por isso conhecer a Cristo aqui é você ter misericórdia dos outros, é você ter a compaixão que Cristo teria daquela pessoa. Conhecer a Cristo é você ser uma pessoa que perdoa facilmente, uma pessoa que tem um coração, sabe, maleável, um coração ensinado por Jesus, um coração que vai levar você a entender que poderia ser você que errou. Eu disse isso aqui na reunião lá ontem para o irmão. Eu lembro de um amigo meu que caiu e ele estava na Paraná sentado no banco, cabeça baixa, pregador do evangelho, cara. Cabeça baixa, eu passei com o carro. Quando eu passei e vi ele de cabeça baixa, triste, eu voltei, dei meia volta, parei com o carro. Ele estava no banco sentado. Sentei com ele, coloquei meu braço por cima do ombro dele, abracei ele. E eu disse uma coisa apenas: estou aqui porque poderia ter sido comigo. Poderia ser eu que estivesse aqui no teu lugar. Lembrei de uma música do Padre Zezinho, que diz assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia. Rapaz, como nós precisamos disso.
como que nós precisamos ser expressão da graça desse Deus, como que Cristo precisa de fato tomar, sabe, conta das nossas vidas, numa experiência profunda, a tal ponto que nós não queiramos mais, sabe, fazer a nossa própria vontade, a não ser a vontade do Senhor. Lembrei do livro e do filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Assista o filme. Eu nem vou pedir para você ler o livro, que você não vai ler mesmo. Assista o filme. Conhecer a Cristo é ser expressão da graça desse Jesus. Hoje, após a aula, o Paulinho passou um vídeo de um homem, seu Wilson, 63 anos, um homem acometido por um câncer nos rins, um homem que é um professor aposentado, que pegou a sua esposa e se embrenhou nos ribeirinhos do Amazonas e começou a trabalhar naquele lugar, sendo expressão da graça de Cristo, fazendo o que Jesus faria, amando como Jesus ama. Interessante que o pastor Jeremias Couto Pereira, ele disse assim, que lá o povo, nesse lugar, o povo diz assim: louvado seja Deus, louvado sejam os crentes, porque depois que esse homem foi para lá, mudou, as meninas eram vendidas para prostituição, gente passava fome, e Deus tem operado maravilhas lá, por causa de um homem que decidiu gastar os seus dias, os seus últimos dias na presença dele, porque conhece a Cristo, conhece a Cristo. Conhecer a Cristo é viver tendo a consciência de que nós somos dele, de que nós fomos comprados por ele, de que ele está trabalhando em nós, e que todas as alegrias dessa vida, todas as tristezas, todos os momentos bons, todos os momentos ruins, difíceis das nossas vidas, ele não nos deixa, ele está perto, Deus está trabalhando em nós, a obra ainda não foi concluída. Aquele que começou em vós a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é a coisa mais fascinante de se viver na face da terra. Conhecer a Cristo é saber que quando essa vida acabar, Cristo nos receberá do outro lado. Eu quero orar. Depois nós vamos terminar o culto cantando. Mas eu quero orar antes. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Ó Deus, nós te louvamos por estar aqui conosco nessa noite, Pai. Por estar conosco em cada um dos nossos passos. Obrigado, Senhor, por ser Senhor das nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tua alegria que vem de ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo em momentos difíceis, o Senhor não se ausenta,
O Senhor está perto. Oh Deus, obrigado, Senhor, por tudo, pela dor, pelo sofrimento, pela escassez, pelas tristezas. Nós te damos graças, Pai, porque nós sabemos que não é aqui a nossa verdadeira vida. Oh Deus, obrigado, Deus, por falar conosco. Obrigado por imprimir em nossa mente as grandezas, Deus, do Senhor. Obrigado, Deus, por todos os momentos bons também, de alegria, em família, com o irmão, em viagens. Obrigado, Deus, por toda a provisão. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Que o Senhor continue abençoando cada um deles, Senhor. Que o Senhor continue estando com eles, Pai, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, Senhor. Deus, nos dá graça para não vivermos reclamando da vida, Pai. Alegra-nos, Senhor. Traz alegria para o nosso coração. Ah, Deus, arranca de nós a murmuração. Arranca de nós, ó Deus, ingratidão. Leva-nos, Deus, a sermos gratos por tua vida em nós. Ah, Senhor, como é maravilhoso poder viver na tua presença. Obrigado pela paz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande Salvador, por tão grande obra redentora na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, mas um dia nós partiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Livra-nos, Deus, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Oh Deus, livra o teu povo, Deus, das mentiras da religião, das mentiras desse mundo. Abre o entendimento, Deus, leva-os à verdade, Pai, que nós a cada dia venhamos a nos esforçar por aprender, Deus, da tua verdade. Traz, Deus, para nós, sabe, insatisfação, oh Deus, insatisfação sim, pelo nosso jeito de viver, pelo nosso jeito de buscar, para que nós sejamos alcançados por tua graça, Pai. Pai Santo, leva-nos a confiar no Senhor, a não confiar na força do nosso braço, a não confiar, Deus, na nossa religião, mas confiar tão somente, unicamente, exclusivamente no Senhor, na força do teu poder, na força do teu evangelho, na força da tua palavra. Pai, leva-nos a viver como Cristo, amando, perdoando, tendo compaixão das pessoas, sendo instrumento de graça na vida das pessoas, gastando os nossos dias para que outras vidas sejam alcançadas, Pai, para que essa salvação alcance mais um. Obrigado, Pai, muito obrigado. Recebe a gratidão do nosso coração e a adoração que sai de lábios que confessam o teu Filho como Senhor, como Salvador das nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo.
no nome santo de Jesus. Amém e amém.